Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da pós-graduação da Verbo Jurídico. Eu sou o professor Bruno Pinheiro e o nosso tema será mandado de injunção. Bom, pessoal, nosso ponto de partida é compreendermos o que significa, primeiramente, a expressão mandado de injunção. A expressão mandado, em seu sentido técnico, significa uma ordem emanada de uma autoridade judicial. Então, mandado, em sentido técnico, indica uma ordem emanada de uma autoridade judicial. Já a expressão injunção revela uma imposição, uma obrigação, uma ordem formal. Então, mandado de injunção seria uma ação, nós ainda vamos complementar a natureza jurídica, fiquem tranquilos, seria uma ação emanada do Poder Judiciário que tem, por fim, impor, ordenar que se faça algo ou, eventualmente, que se deixe de fazer. Então, mandado de injunção seria uma ação, nós vamos ver aqui, de índole constitucional, isso não importa por enquanto, emanada do Poder Judiciário que determina um fazer ou não fazer, que determina uma obrigação, uma imposição. Mas veja que esse conceito é um conceito bem básico. É um conceito a partir do significado das expressões mandado e injunção. Mas o mandado de injunção, tecnicamente, agora a gente avança um pouco, ele encontra assento constitucional. Ele foi incorporado ao nosso sistema jurídico a partir da Constituição de 1988. Ou seja, não havia em nosso sistema jurídico, antes da Constituição de 88, a figura do mandado de injunção. Então, o mandado de injunção ele foi incorporado ao nosso sistema jurídico a partir da Constituição de 88. Se nós formos a Constituição, você percebe que o mandado de injunção ele vem logo abaixo do mandado de segurança, no caso coletivo. Na Constituição, artigo 5º, inciso, primeiramente, 68 trata do habeas corpus, 69 do mandado de segurança, 70 do mandado de segurança coletivo, 71 do mandado de injunção, 72 habeas data e 73 ação popular. Nós temos aqui os chamados remédios constitucionais. Vamos à Constituição? Então vamos lá no artigo 5º, primeiramente, inciso 68. Então, artigo 5º, inciso 68. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. É o habeas corpus. 69. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não parado por habeas corpus ou habeas data, quando responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Mandado de segurança individual. 70. O mandado de segurança coletivo, 70, inciso 70, mandado de segurança coletivo. Vou pular o mandado de junção, tá? 72. Habeas data, desculpe. Conceder-se-á habeas data, a linha A, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo, por processo sigiloso, judicial ou administrativo. 73. Ação popular. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular, que vise anular atos lesivos ao patrimônio público ou à entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus de sucumbência. E, por fim, o nosso objeto de exame, nosso objeto de estudo, o mandado de injunção. Veja lá, artigo 5º, inciso 71. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora, atenção desde logo, torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade,
a soberania e a cidadania. Faça aí uma remissão à Lei 13.300 de 2016, que regula o mandado de injunção. Então, lá no artigo 5º, inciso 71, faça uma remissão à Lei 13.300 de 2016, que regula o mandado de injunção. Veja que é fácil perceber que o mandado de injunção foi um remédio constitucional incorporado ao nosso sistema jurídico constitucional com uma finalidade muito nítida, uma finalidade muito clara: combater a chamada síndrome da inefetividade dos direitos e garantias fundamentais. Ou seja, naquelas hipóteses em que o exercício de um direito ou garantia fundamental depender da edição de norma regulamentadora, da edição de uma lei, por exemplo, você tem um instrumento que viabiliza o exercício desse direito enquanto a norma regulamentadora não for editada. E por quê? Porque é muito comum você não editar, leia-se o Congresso Nacional, a norma que regulamenta aquele respectivo direito. Então, o direito é reconhecido na Constituição, mas não foi regulamentado quanto ao seu exercício. Fica, então, o titular daquele direito inviabilizado de exercê-lo em razão da ausência de norma regulamentadora. Para que o indivíduo não fique aguardando ad eterno a boa vontade do legislador, regulamentar aquele direito específico, o Constituinte entendeu por bem trazer, incorporar ao nosso sistema jurídico um instrumento jurídico processual que viabilize o exercício desse direito enquanto o poder legislativo ou o poder competente para a regulamentação não editar a norma regulamentadora. Então a ideia é viabilizar o exercício de direitos e garantias fundamentais que dependam de regulamentação enquanto a norma regulamentadora não for editada. Vamos ver o que nós acabamos de falar? Então veja lá. O mandado de injunção é remédio constitucional, introduzido em nosso ordenamento jurídico a partir da edição da Constituição de 88, bem previsto no inciso 71 do artigo 5º, criado com a finalidade de combater a síndrome de inefetividade dos direitos fundamentais constitucionais que dependem de regulamentação para serem exercidos, garantindo aos respectivos direitos aplicação imediata. Aqui é muito importante que a gente faça uma análise sistemática da Constituição. Então perceba, o mandado de injunção é um remédio constitucional que tem por objetivo combater a síndrome da inefetividade dos direitos fundamentais, que ficam inviabilizados quanto ao seu exercício em razão de ausência de norma regulamentadora. Mas, para tanto, nós temos que analisar se a Constituição estabelece alguma regra relativa à eficácia e aplicabilidade dos direitos fundamentais. E por que eu digo isso? Porque se a Constituição disser que os direitos e garantias fundamentais têm eficácia e aplicabilidade imediata, mesmo na ausência de norma regulamentadora, você vai ter a possibilidade de recorrer ao judiciário para garantir o exercício desse direito enquanto a norma regulamentadora não for editada, tendo em conta que os direitos fundamentais devem ter eficácia e aplicabilidade imediata. Pois, do contrário, eles não tendo eficácia e aplicabilidade imediata, não há que se falar em ausência de norma regulamentadora que inviabiliza o seu exercício. Sim, porque se ele não tem aplicabilidade imediata, ele vai aguardar o momento mais conveniente, mais oportuno, para que o direito seja regulamentado e, consequentemente, apto a ser exercido. Mas perceba que a Constituição ela estabelece que os direitos e garantias fundamentais têm aplicabilidade imediata. Pega o artigo 5º da Constituição, parágrafo 1º, vamos até lá, olha o que diz. As normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Assim sendo, se algum direito fundamental, para ser exercido, depende da edição de norma regulamentadora, e essa norma regulamentadora não é editada pelo poder competente, pode o titular desse direito, que está inviabilizado quanto ao seu exercício, em razão da ausência de norma regulamentadora, se utilizar
do remédio constitucional, da ação constitucional, que nós aqui estamos estudando, mandado de junção, pedindo ao judiciário que garanta a ele, titular do direito, o exercício desse direito, enquanto o poder competente não editar a norma regulamentadora. Então, o que ele quer é exercer o direito. Se, posteriormente, o legislador regular o exercício daquele direito, dali para frente, o direito será exercido com base nos parâmetros legais. Mas não significa que o titular do direito tenha que esperar de eterno a boa vontade do legislador para regular o exercício daquele direito. Não, porque os direitos fundamentais têm aplicação imediata, mesmo na ausência de norma regulamentadora. E nessa hipótese, em que o direito depende dessa norma regulamentadora para ser exercido, na ausência dela, pode o titular se socorrer do mandado de injunção, pedindo ao Poder Judiciário que viabilize o exercício daquele direito, enquanto não editada a respectiva norma regulamentadora, como falado. Voltando. Então, o mandado de injunção foi criado com a finalidade de combater a síndrome da inefetividade dos direitos fundamentais constitucionais que dependem de regulamentação para serem exercidos, garantindo aos respectivos direitos, grife, aplicação imediata. Coloque aí, artigo 5º, parágrafo 1º, aplicação imediata, enquanto não é editada a respectiva norma regulamentadora, conferindo ao titular a possibilidade de exercer o respectivo direito, enquanto não editada a norma pelo poder ou órgão responsável. No mandado de injunção, portanto, o Poder Judiciário não estabelece norma de decisão, mas enuncia a norma regulamentadora que faltava para, no caso, tornar viável o exercício do direito do impetrante. O que ficou dito aqui nessa parte final? Que o Poder Judiciário, ao julgar procedente o pedido no mandado de injunção, ele não apenas, por óbvio, reconhece a mora na regulamentação daquele direito. Sim, porque se o direito foi regulamentado, não cabe mandado de injunção. Só vai caber mandado de injunção na ausência de norma regulamentadora daquele respectivo direito. Então, primeiramente, o tribunal, o órgão jurisdicional competente, ele, ao julgar procedente o mandado de injunção, ele reconhece a mora. Ele reconhece que o poder competente, o poder legislativo, o órgão responsável pela regulamentação, não cumpriu o comando constitucional regulamentando aquele respectivo direito. Consequentemente, ou seja, reconhecida a mora, julgado procedente o mandado de injunção, o tribunal agora estabelece as regras para que aquele direito seja exercido enquanto não editada a norma regulamentadora pelo poder competente ou pelo órgão responsável pela regulamentação. É importante você ter em mente que o impetrante quer é exercer o direito. O impetrante, ele não quer a regulamentação per se. Não, ele quer exercer o direito. Então, o que ele pede não é para determinar ao poder competente que edite a norma regulamentadora. Não é isso que ele pede aqui. Diferentemente da ADO, por exemplo. Na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, aquele que propõe a ação, ele pede para o tribunal reconhecer o estado de mora do legislador, reconhecer a situação de omissão inconstitucional do legislador ou do órgão responsável pela edição da norma faltante, lá em ADO, e pede para que o Poder Judiciário, ao reconhecer essa omissão na ADO, o STF no caso, ADO é uma ação do controle concentrado, determine ao poder competente que edite a norma que ele deveria ter editado. Mas aqui não. O impetrante, ele não quer. O interesse dele não é na edição da norma regulamentadora. Não é isso que ele pede. Ele não propõe mandado de injunção pedindo para ser editada a norma regulamentadora. Isso não interessa. Ele quer exercer o direito. Então, o que ele pede, o pedido, portanto, nós vamos ver isso em detalhes, não se preocupem. O que ele pede, portanto,
É uma vez reconhecido o estado de mora que inviabiliza o exercício daquele direito, que o judiciário estabeleça na decisão os requisitos, os parâmetros, as regras, os limites, para que aquele direito seja exercido pelo seu titular, até que a norma regulamentadora seja editada. Então, muito cuidado, porque normalmente nós aproximamos a ADO e mandado de junção, porque você tem situações de omissões inconstitucional nos dois casos. Mas mandado de injunção não se confunde com a ADO. Eu vou trazer para vocês, um pouco mais à frente, distinções importantes entre mandado de junção e ADO. Inclusive quanto ao pedido, como nós vimos. Na ADO, se pede para declarar a omissão inconstitucional e, consequentemente, reconhecida essa omissão inconstitucional para que o STF determine ao poder responsável que edite a norma faltante. Já no mandado de junção, não. Como eu disse, o que se pede é que o Poder Judiciário reconheça a omissão que está inviabilizando o exercício de um direito, a omissão na regulamentação, e, consequentemente, que o Judiciário, na decisão, viabilize o exercício do direito enquanto não editada a norma faltante pelo poder ou órgão responsável para tanto. Eu trago para vocês aqui um destaque quanto à origem do mandado de injunção. Quanto à origem do mandado de injunção, a doutrina é divergente, podendo ser destacada 3 correntes. A primeira corrente entende que o mandado de injunção ele tem por origem a chamada equity do direito inglês e ainda o writ of injunction do direito americano. Nesse sentido, José Afonso da Silva. Já uma segunda corrente defende que o mandado de injunção ele tem origem no chamado Verfassungsbeschwerde do direito alemão. Nesse sentido, Ademar Ferreira Maciel. E terceiro, entende que ele tem origem na ação direta de inconstitucionalidade e promissão do direito português. Nesse sentido, Silva Pacheco. Agora eu vou trazer um destaque muito importante para vocês. Coloque aí. Teorias processuais que fundamentam a decisão proferida no mandado de injunção. Então, teorias que fundamentam a decisão proferida no mandado de injunção. Vamos a elas. A doutrina sempre se mostrou divergente em relação à teoria que fundamenta as decisões. Por que é importante compreendermos essas teorias? Para que a gente possa saber de forma adequada o que é possível ao tribunal fazer quando ele reconhece o estado de omissão inconstitucional que está inviabilizando o exercício de um direito. Se o tribunal ele pode apenas reconhecer a mora na regulamentação daquele direito, que, consequentemente, impede o exercício do mesmo, ou se ele pode, por exemplo, reconhecer a mora, cientificar o poder competente para que edite a norma faltante, ou ele próprio pode suprir essa omissão, garantindo que o direito seja exercido, desde logo, enquanto não editada a norma regulamentadora. Nós temos aqui as decisões que nós chamamos de não concretistas, de concretista individual, que soluciona a situação para o titular, e temos também uma terceira posição, que é a concretista geral, que defende que a solução não se limite a quem foi parte naquele mandado de injunção, mas que alcance a todos. Afinal, o que se tem é uma omissão que viabiliza o exercício de um direito constitucional. Claro que quem deflagrou foi o indivíduo isoladamente, mas significa que aquele direito não foi regulamentado. Assim sendo, não apenas esse indivíduo que propôs a ação é que está inviabilizado quanto ao exercício do direito em razão de ausência de norma regulamentadora,
mas todos aqueles que se encontrarem na mesma situação. Então, essa outra corrente defende que a decisão tem efeitos concretistas gerais, ou seja, reconhece a omissão e, desde logo, já viabiliza o exercício do direito, não apenas para quem foi parte nessa ação, mas para todos. Mas vamos ver as teorias novamente? Então, teoria que fundamenta as decisões no mandado de injunção. Primeira teoria, teoria da subsidiariedade. Por essa teoria, o tribunal, ao julgar procedente o pedido no mandado de injunção, se limitaria à declaração de mora na regulamentação de direito fundamental e comunicação ao órgão responsável pela omissão. A natureza da decisão, nesse caso, seria meramente declaratória, não concretista. Então, grife, não concretista, por natureza da decisão, meramente declaratória. Eu acho essa posição absolutamente equivocada. E acho equivocada, basicamente, a partir de uma leitura sistemática e teleológica do mandado de injunção e dos direitos e garantias fundamentais constitucionais. Novamente, vamos ao artigo 5º da Constituição, parágrafo 1º. Olha o que diz lá no artigo 5º, parágrafo 1º. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. O que significa dizer que, mesmo para aqueles direitos que dependam da edição de normas regulamentadoras para serem exercidos, a ausência de norma regulamentadora, que consequentemente viabiliza o exercício do direito, ela não pode ser utilizada para impedir, a ausência de norma regulamentadora, não pode ser utilizada como um escudo para impedir o exercício daquele direito. E por quê? Porque a Constituição determina que os direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. E ele dá instrumentos para que o cidadão possa pleitear o exercício direto e imediato desse direito fundamental quando o exercício do direito dependa da edição de norma regulamentadora, mas o poder competente para a regulamentação, ou o órgão competente para a edição da norma regulamentadora, se omite inconstitucionalmente, prejudicando a efetividade da Constituição e, fundamentalmente, dos direitos e garantias fundamentais. Mas, como eu disse, uma interpretação sistemática e teleológica. Olha a finalidade do mandado de injunção. A finalidade do mandado de injunção é o quê? Reconhecer a mora? Porque, veja, o titular, ele sabe da omissão. Porque, do contrário, ele não entraria com a ação em juízo. Ele já estaria exercendo o direito. Então, ele vai entrar com uma ação em juízo apenas para que o tribunal reconheça o estado de mora que inviabiliza o exercício do direito fundamental? Qual o sentido disso? Para que eu vou fazer isso? Vou perder meu tempo? Para nada. Não, eu quero exercer o direito. Então, quando eu entro com mandado de injunção, o que eu quero é exercer o direito. Isso é muito claro quando você lê o artigo 5º, inciso 71, que regula o mandado, ou melhor, que estabelece o mandado de injunção e também define a sua própria finalidade. Olha lá, conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos. Então eu vou conceder o mandado de injunção para quê? Para viabilizar o exercício do direito. Porque, do contrário, você tem um instrumento que é absolutamente inócuo. Uma ação que vai ser proposta simplesmente para o tribunal declarar a mora do legislador. Mas eu já sei que ele está embora. Eu não consigo exercer o direito. O que eu quero é exercer o direito. Lembra que eu disse para vocês lá no início? Aqui o titular, a preocupação maior do titular, do impetrante, não é a edição de uma norma regulamentadora. É o exercício do direito. O que eu quero é exercer o meu direito. Se é com base na lei editada pelo poder competente ou com base em uma decisão judicial porque o legislador não fez o que ele deveria,
Não importa. O que eu quero é exercer o direito. E é para isso que foi introduzido no nosso sistema jurídico, como nós vimos, o mandado de junção. Por isso que eu não concordo com essa primeira corrente. Acho que essa primeira corrente mata o mandado de junção. Não faz o menor sentido, pelo menos para mim. Mas retomando. Segunda teoria, teoria da independência jurisdicional. Por essa teoria, a decisão judicial não se limitaria à declaração de mora. Opa, melhorou um pouquinho. A decisão, aqui não é separado não, desculpa, tá? Teria o condão de suprir a mora, regulando o exercício do direito desde logo para todos. Essa é a teoria a qual eu empresto adesão. E por quê? Como eu disse para vocês, você tem lá uma pessoa, um indivíduo, uma impetração individual, onde esse indivíduo, ele, primeiro, alega a ausência de norma regulamentadora, que está, consequentemente, inviabilizando o exercício daquele direito. E o que ele pede é para que o tribunal estabeleça regras, limites, parâmetros para que o direito seja exercido, enquanto o poder ou a competente não editar a respectiva norma regulamentadora. Então perceba que, a princípio, parece que a decisão ela seria eventualmente individual. Mas o que eu penso é que a decisão ela não deve ter efeitos individuais, ela deve ter efeitos gerais, mesmo proposta a partir de uma ação individual. E por quê? Porque, primeiramente, o STF tem que reconhecer o estado de omissão que inviabiliza o exercício de um direito fundamental, não o direito fundamental do José. Então, se ele reconhece que existe uma omissão inviabilizando o exercício de um direito fundamental, quando ele decidir, quando ele estabelecer regras para o exercício daquele direito, ele não vai estabelecer regras para o exercício daquele direito apenas para José. Porque ele vai estabelecer regras para o exercício do direito, e não do direito pelo José. Então, ao estabelecer regras para o exercício daquele direito, mesmo que seja a partir da ação proposta pelo José, ele vai regulamentar o exercício do direito para todos. Economia processual, efetividade da Constituição, máxima eficácia, celeridade, segurança jurídica, embasam essa segunda corrente. Mas nós vamos ver que não foi a opção, por exemplo, legislativa. Retomando. Então, teoria da independência jurisdicional. A decisão não se limita à declaração de mora, mas também teria o condão de suprir a mora, regulando o exercício do direito para todos, concretista geral. Terceira teoria, teoria da resolutividade. Aqui o tribunal também não se limita à declaração de mora, ele vai além. Pois ao julgar o pedido procedente, ou seja, reconhecendo que existe uma omissão que inviabiliza o exercício de um direito fundamental, ele declara a mora e supre a omissão. Então veja, grife aqui, declara a mora e supre a omissão. Viabilizando o exercício do direito. Contudo, o efeito será apenas inter partes. Concretista, individual. Professor, qual a posição adotada? O STF durante muitos anos oscilou entre essas três teorias, tendo, contudo, firmado posição quanto à possibilidade de adoção de efeitos concretistas no sentido da teoria da resolutividade, com efeitos subjetivos inter partes, o que foi confirmado com a edição da Lei 13.300 de 2016, que dispõe de forma expressa quanto aos efeitos subjetivos da decisão, definindo o efeito inter partes como regra e permitindo excepcionalmente a possibilidade de ampliação dos efeitos da decisão para erga omnes. Veja o artigo 9º, caput da lei. Olha o que diz lá. Artigo 9º.
A decisão terá eficácia subjetiva limitada às partes e produzirá efeitos até o advento da norma regulamentadora, artigo 9º. Veja aí, efeito inter partes. Contudo, muita atenção, veja o parágrafo 1º. Poderá ser conferida eficácia outra parte ou erga omnes à decisão. Portanto, a opção legislativa é que o efeito seja regra inter partes, podendo o tribunal, se assim entender, ampliar os efeitos subjetivos da decisão, estabelecendo efeito erga omnes para aquela decisão, e o tribunal o faz muitas vezes. Como eu disse, né? Segurança jurídica, economia processual, celeridade, para evitar que outras ações sejam propostas, simplesmente para você estender o que decidido naquele primeiro mandado de junção para outras ações supervenientes. Então, se você já concede, desde logo, o efeito erga omnes, você já evita essa proliferação de ações, pois você já regula o exercício daquele direito de forma geral. Agora nós vamos aprofundar um pouco mais a natureza do mandado de injunção. Cuida-se, portanto, de ação de caráter mandamental constitutivo, não se limitando à declaração de mora na regulamentação de direito constitucional, sendo a omissão premissa da decisão que viabiliza o exercício do direito enquanto não editada a norma faltante pelo poder, órgão ou autoridade competente. Veja decisões do STF nesse sentido. Mandado de junção, natureza, conforme disposto no inciso 71 do artigo 5º, conceder-se a mandado de junção quando necessário o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. A ação mandamental e não simplesmente declaratória da omissão. Veja, a ação mandamental. A carga de declaração não é objeto da impetração, mas premissa da ordem a ser formalizada. Mandado de injunção, decisão, balizas. Tratando-se de processo subjetivo, a decisão possui eficácia, considerada a relação jurídica nela revelada. Aposentadoria, trabalho em condições especiais, prejuízo à saúde do servidor, inexistência de lei complementar, artigo 40, parágrafo 4º, inexistência de lei específica, disciplina específica da aposentadoria especial do servidor, impõe-se a adoção via pronunciamento judicial daquela própria aos trabalhadores em geral. MI 721, MI 1231, respectivamente, relatoria ministro Marco Aurélio e ministro Ricardo Lewandowski. Mais uma decisão, olha aí. Mandado de junção é ação constitutiva. Então, veja, mandamental constitutiva. Não é ação condenatória. Não se presta a condenar o Congresso ao cumprimento de obrigação de fazer. Não cabe a combinação de pena pecuniária pela continuidade da omissão legislativa. Então, ela é uma ação de caráter mandamental constitutivo. Vamos agora a um conceito mais elaborado em relação ao mandado de junção. Conceito. O mandado de junção, ad literam, artigos 5º, inciso 71, 102, inciso 1, a linha Q, inciso 2, a linha A, 105, inciso 1, a linha H, 121, parágrafo 4º, inciso 5, e Lei 13.300/2016 é conceituado como remédio constitucional sob procedimento especial, colocado à disposição dos titulares de direitos subjetivos constitucionais cujo exercício esteja inviabilizado pela ausência de norma regulamentadora. Vendo então o conceito, agora o fundamento novamente, artigo 5º, inciso 71 e Lei 13.300/2016, fundamento constitucional e fundamento legal. Agora, para fecharmos esse bloco, natureza jurídica. Natureza jurídica do mandado de junção. O mandado de junção pode ser investigado sob o ângulo constitucional ou processual, à luz da natureza dúplice do mecanismo processual de proteção dos direitos em jogo. Então, primeiro aspecto constitucional. Sob o aspecto constitucional, o mandado de junção é recoberto
da natureza jurídica de remédio constitucional. Então, como nós vimos, ele é um remédio constitucional, assim como o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e a ação popular, para a tutela de direitos subjetivos constitucionais, cujo exercício esteja inviabilizado pela ausência de norma regulamentadora. Já sobre o aspecto processual, o mandado de injunção é revestido da natureza jurídica de ação civil, pela qual pretensão individual, singular ou plurima, pode ser deduzida em juízo ou tribunal, submetida a procedimento especial de jurisdição contenciosa. Nós vamos fechar esse bloco e já voltamos.